Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado, André Budon. Nós somos o Cone do Silêncio. Hoje vamos fazer um programa bem especial, que vamos comemorar exatamente nessa data, 40 anos do lançamento de um disco que mudou a história do pop nacional e também mudou a história do artista que fez. Estamos falando de Rita Lee e o disco, o nome é Rita Lee, mas foi conhecido como Lança Perfume, foi lançado em 1980. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente voltou para celebrar uma festa, porque o Lança Perfume é uma festa. O disco da Rita Lee, que muda a orientação da carreira dela nos anos 80, muito graças à parceria dela com Roberto de Carvalho e com a concepção sonora do Lincoln Olivetti, foi um sucesso de vendas, catapultou a carreira da Rita Lee. A Rita Lee nunca tinha sido um sucesso nacional. Ela era mais nichada, ela era mais ligada a um mercado específico do rock and roll. Ela se torna uma estrela nacional, de norte a sul do Brasil, faz uma turnê que lotou estádios, ginásios no país inteiro. Ganhou especial na época na Rede Globo, que era a Hollywood brasileira, e mudou completamente o perfil da carreira dela. Assim, do ponto de vista da sonoridade, ela mudou da água para o vinho. Ela era muito ligada à vertente do rock and roll brasileira, a roqueira brasileira. Ela brinca com isso, inclusive, no disco, na faixa Orra Meu, brincando com os roqueiros de Pompeia, né? do bairro de Pompeia, em São Paulo. Mas fica por aí, porque é um disco absolutamente pop, entendeu? Muito calcado no som que as rádios FM americanas faziam na época. E isso não é nenhum demérito, porque você fazer música pop de qualidade que fica, porque resistir ao tempo, 40 anos depois a gente está falando do disco. Não é só uma questão histórica. É um disco que as músicas ficaram. Não são uma nem duas, não. O disco inteiro fez sucesso. O disco inteiro, eu acho que tem uma música que não aconteceu no disco, que ela se chama João Ninguém, e que é uma coisa que a Rita Lee explorou pouco, que ela fez é o reggae. É um reggae. E é ótima. Eu acho que eu mais gosto. E ela pegou um negócio que tem muito do reggae, que é aqueles refrões ganchos. Então, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais... Isso é muito legal. E lembrar que João Ninguém tinha uma alfinetada, porque era a época de João Figueiredo. A residência tinha aquela leve alfinetada sempre de Rita Lee. É uma música muito boa, mas foi uma música, eu acho que foi a única que não tocou assim. Tem uma outra que tocou menos, mas também tocou, que é a Shangri-La. Também tocou. Que é uma música triste. Shangri-La tem uma coisa engraçada nela, falando das músicas aqui. Shangri-La era uma música antiga da Rita Lee, chamada Bad Trip. Era uma música, como o título diz, Bad Trip. E ela, com o Roberto de Carvalho, refizeram a música e fizeram uma segunda parte, que é Se Me Der na Telha, sou capaz até de enlouquecer e mandar tudo para aquele lugar e fugir com você para Shangri-La. É uma música linda. É uma música linda. Assim. Os arranjos desse disco são muito bonitos. São muito bons. E não é engraçado, porque apesar de ser muito contemporâneo à época, quer dizer, era um disco muito afinado com o que você estava gravando na época, na música pop, ele não fica tão datado. É engraçado isso. Eu acho que talvez pela escolha dos teclados, dos sintetizadores,
o disco não ficou assim, meio que... Como a gente ouve muita coisa, né? Que fica datado Não, por causa dos arranjos. eu acho que ele moldou um pop que depois não foi muito usado, entendeu? Você escuta depois, sei lá, no Santos, que a gente foi escutar outra década depois, entendeu? Marina, você fala, pô, isso aqui é Rita Lee, entendeu? A Rita Lee sedimentou esta linguagem. Esta linguagem. Esse disco assusta no início, porque ele começa com Lança Perfume, que o Lico Olivetti chupou um piano ali, aquele piano é tirado de What a Fool Believes, que era uma música do Doobie Brothers, que tocava muito. Isso aí foi uma coisa que depois ficou comum na música pop, que era citar uma música. Ele fez mais entrada, porque depois a música fala do... Lança Perfume é uma música carnavalesca, quase. Né? Assim, e é aquela coisa... É algo carnavalesco, né? Hã? O próprio Lança Perfume era algo carnavalesco. Né? Sim, e leva essa ingenuidade do Lança Perfume. Você fala, pô, Lança Menina é uma coisa, sensualidade, você não associa Lança Perfume de coisa, mas no final da música tem lá o... É muito bem feito. Os arranjos do Lico Olivetti é muito bem feito. E aí você tem aqui, eu tenho uma listinha aqui, hoje vou dar uma colada, até já falar para vocês. Estou usando a colada, o livro que a Rita Lee lançou. É mais ou menos o livro, porque ela fala muito dos gatos dela, dos cachorros dela, do não sei o quê, da vida pessoal. É a vida pessoal de hoje, mas ela não mas muito essas referências é legal, porque tem todos os discos aqui. Então, aqui, vamos lá. Lança Perfume, Bem Me Quer, uma música que tocou bastante. Hit. Baila Comigo, que é uma maravilha, né? Nem se fala. Essa aí... E Baila Comigo trouxe uma coisa que ela já começou antes, no outro disco, mas ela estoura nesse disco, que é uma outra maneira de explorar a latinidade. Pois é, porque são músicas românticas, são pop, mas tem um pé no bolero. Caso Sério é assim. Caso Sério. Não, e Baila Comigo também. Assim, é uma coisa... Nem Luxo, Nem Lixo. Também tocou horrores. Marina depois regravou, essa música durou muito. Essa é uma música... A história desse disco é a seguinte: se você pegar e fizer uma coletânea da Rita Lee, fizer uma playlist da Rita Lee, esse disco, 80% do disco vai entrar na... Daí tem João Ninguém. E o Rameu, que você falou, o Rameu tem um negócio engraçado. A Rita Lee, às vezes, a Rita Lee tinha essa brincadeira, ela tinha uns personagens secretos, né? Que ela imitava. E às vezes aparece nas músicas os personagens. O Ramel aparece o Aníbal.
O Aníbal. O Aníbal é um corintiano roqueiro. E no final da letra ele começa a gritar. O lance é o seguinte, gente. Porra, eu era moleque, eu tinha 10 anos de idade quando esse disco foi lançado, 10, 11 anos de idade. Mas a gente, cara, era impressionante, porque parecia que todo mundo estava ouvindo. Você trocava de rádio, eu me lembro disso, claramente. Você trocava de rádio, estava tocando Lança Perfume numa rádio, aí você mudava para outra música, para outra rádio, aí estava tocando Caso Sério, aí eles começaram a recitar as músicas anteriores da Rita Lee. Sabe, o disco anterior dela, que a gente vai falar daqui a pouco, começou a ser reciclado. Já trouxe isso, entendeu? Já tinha uma sonoridade parecida e já tinha uma pegada mais pop, mas ainda não era uma coisa acabada e pronta como foi o Lança Perfume. Mas assim, ela dominou durante meses muito rádio brasileiro. Não, e é interessante como esse disco traz a questão da sensualidade. A Rita Lee estava com um caso realmente lá, juntou com o Roberto Carvalho, fizeram uma parceria amorosa, erótico, musical, tudo aquilo. Eles expuseram aquilo e, assim, com uma sensualidade que ela nunca teve. Muito brincalhona. As crianças cantavam Lança Perfume. Ela não tinha. A Rita Lee, apesar de ser... Cara, a Rita Lee, quando era nova, era linda. Era uma gracinha, era uma menina linda, né, cara? Mas ela não tinha essa dose ela não trabalhava nas músicas dela essa questão da sensualidade. Ela trabalhava, sim, a Rita Lee, sim, é uma precursora, entendeu, do feminismo. Ela era feminista. Você pega... A gente vai falar daqui a pouquinho, mas você pega músicas dos discos anteriores em que ela marca um território, entendeu, do tipo de independência, do tipo de autonomia da mulher. Ela lá atrás, isso na década de 70. Não, mas esse disco abre, por exemplo, você falou em Caso Sério. Caso Sério tem misto quente, sanduíche de gente, é uma maneira brincalhona, que as crianças adoravam isso, e ninguém achava, isso não... Moral, obsceno. Não, era a celebração disso mesmo. Ela conseguia falar de sexo, entendeu? Com censura livre. É isso, basicamente é isso. Porque ela era tão brincalhona, ela tinha uma imagem tão jovial, tão assim de bem com a vida, tão leve, que ela conseguia falar de sensualidade, conseguia, sabe, jogar um erotismo na música dela que não chocava. Porque ela não usava nenhum... Ela fazia metáforas absolutamente... Porque tinha um lado de romantismo no sexo. Ela era moleca, né, cara? Era moleca. Era moleca. A sapeca. Não, é aquela menina... Cara, é aquilo. É uma exceção, é uma raridade. É difícil você achar uma musicista, né, uma cantora que tenha convivido numa banda só de homem. Entendeu? Como era o caso antes, em que, inclusive, os dois caras eram irmãos, né? Então, vamos retroceder lá. A gente vai falar pouco dos Mutantes aqui, porque a gente ainda vai fazer um programa só sobre os Mutantes. Mas situar os Mutantes Mutantes não cabe num programa só, entendeu? Quer dizer, não cabe num programa sobre a Rita Lee. É uma coisa separada. E mais, a gente quer pegar a carreira solo dela, né? A gente vai falar um pouco da carreira solo da Rita Lee. Os Mutantes é um trabalho à parte. E a carreira dela começa, né? A carreira solo dela começa num momento muito conturbado da vida dela, sabe? Ela estava casada, morava, era companheira do Arnaldo Batista. Arnaldo Batista, que era o cérebro dos Mutantes, o principal compositor e o cara que idealizava, que imaginou o som dos Mutantes. O Sérgio Dias era o cara que executava, mas o Arnaldo imaginava, né? E ela saiu da banda
brigada com os caras, assim, apesar dos primeiros 2 discos terem ainda a influência dos Mutantes, os primeiros 2 discos solo dela, ainda tem muito da influência dos Mutantes. Mas os Mutantes, que os meninos lá, os irmãos Dias Batista, eles queriam seguir uma carreira, seguir uma vertente mais pro rock progressivo, com mais virtuosismo, e a desculpa oficial que deram é que ela não sabia tocar nenhum instrumento, ela não era virtuosa em instrumento nenhum e não ia caber na banda. Eu, particularmente, acho os Mutantes sem a Rita Lee um tédio. Isso é uma coisa curiosa, porque enquanto a banda via a Rita Lee como um adendo ali, eles diziam, você é um rostinho bonitinho, a gravadora via, tipo assim, Rita Lee é que a gente quer e os Mutantes são os músicos adendos lá. Ela grava um disco primeiro, Build Up, que foi um disco de gravadora, ela chamou o Lani Gordinho na guitarra, mas não é um disco de rock, entendeu? É um disco feito por produtor, entendeu? Depois ela grava Atrás do Porto Tem uma Cidade. O Atrás do Porto Tem uma Cidade é um disco... você vai escutar as bases ali, é um negócio muito trabalhado. A banda ali, sabe, tipo... Tem uma música muito bonita nesse disco, quer dizer, que é a Menino Bonito, né? Menino Bonito. Menino Bonito e... Que não tem essa sofisticação toda no arranjo, é mais simples, mais despojada. E tem também Mamãe Natureza, que vai nesse disco, né? Que a Mamãe Natureza é a primeira música que a Rita Lee compõe quando ela sai dos Mutantes. Ela sabe que ela sabe que vai sair dos Mutantes, Mamãe Natureza E com certeza, ela nessa época devia ouvir muito Rolling Stones, porque o disco seguinte a essa fase, né, é o Tutti Frutti. É o Tutti Frutti. Daí surge a banda, ela pega uma banda, a Tutti Frutti, e daí isso aí é uma coisa que vai acompanhar toda a história do Tutti Frutti. Ela fica meio inexplicado, porque a Rita Lee sai, os Mutantes nunca venderam muito, eles tinham fama, mas eles nunca venderam, não tinha a fama, inclusive, que tem hoje, entendeu? Na época eles eram os estranhos. Então a Rita Lee sai, tá dura, consegue uma banda, mas ela é meio vocalista da banda, não é Rita Lee e Tutti Frutti, é Tutti Frutti. E existia uma coisa que você começa a escutar nesses discos muito, muito forte, assim. É engraçado, porque nessa época não tinha essa coisa de rock brasileiro. Então, assim, eu acho que o consumidor ia comprar assim, eu vou comprar um disco do Rolling Stones, do Led Zeppelin, um da Rita Lee. Havia, de certa forma, uma competição.
Então os discos, os caras tocavam muito. O Tutti Frutti é uma banda que, se fosse gringa, seria uma banda grande. Top de linha. No mínimo uma banda para competir com Faces, com, sei lá, talvez Free, com Bad Company. Talvez não fosse Led Zeppelin, né? Não. Mas seria uma banda para competir com esses caras em pé de igualdade, talvez com superioridade. O que deixa a desejar é a qualidade de gravação, porque ninguém sabia gravar rock na época. Mas em termos de tocar, os caras são muito bons. Muito bons. E no Fruto Proibido, além disso, começa a parceria da Rita Lee com o Paulo Coelho. Esse disco é quase estilo o Lança Perfume, porque se você pegar, você tem Dançar para Não Dançar, Agora Só Falta Você, Cartão Postal, Fruto Proibido, esse tal de rock and roll, Luiz da Fego, Ovelha Negra, Pirataria, quase todas as músicas. Quase todas as músicas tocaram adoidado também, cara. É um clássico. Luz Del Fuego, Dançar para Não Dançar, Ovelha Negra, Agora Só Falta Você. Tem a genialidade do Paulo Coelho, esse tal de rock and roll, que é assim, aquela coisa. E é uma música, a Rita Lee também invoca um personagem ali, que é a tia sulista, que ela no show ao vivo ela fazia isso, ela cantava esse tal de rock and roll, tipo, a tia falando mal do rock and roll, assim, aquela história. E tem Ovelha... Se você tem o lado do Paulo Coelho como letrista, dando esse suporte todo, você tem o Carlini, que, porra, é um dos grandes guitarristas da música, assim, do rock brasileiro, é um dos maiores, e na música brasileira é um cara que, porra, marcou. Tem a história maravilhosa ele tem histórias maravilhosas. Vocês vão no YouTube e encontram ele dando entrevista. Ele tem um depoimento absolutamente maravilhoso da primeira Les Paul que ele teve na vida, da primeira Gibson que ele teve na vida, que ele pediu para a Rita Lee comprar para ele em Nova York. A Rita Lee, o dinheiro, por algum motivo, não chegou a Rita Lee, ela não trouxe a guitarra, aí o cara saiu puto na rua, foi a Ipanema, aí vem um gringo do nada, chegando, você quer comprar uma Gibson Les Paul? Tem essa história, ele conta essa história. Não, porque eu vou ficar aqui no Brasil, vou ficar mais uns dias, estou indo para a Argentina e eu comprei essa Gibson e quero vender. Ele tem até hoje a Gibson, inclusive. Também nessa época era fácil descobrir quem era o comprador, né? Porque os caras usavam cabelo até aqui. Aquele ali vai comprar uma guitarra. Aquele ali tem a história, eu não sei se você conhece, tem a história do solo do Ovelha Negra, né? Sim, que é um solo de rock. Se tem uma música que você fala assim... De uma música brasileira que você lembra o solo da música, é Ovelha Negra. Ovelha Negra. Que foi o seguinte, ele sonhou, acho que com o solo. Ele acordou com a melodia na cabeça, ligou para o estúdio, os caras já estavam fechando o álbum, né? Ele falou, porra, tive uma ideia para um solo para terminar a música. O produtor virou, não me lembro quem é o produtor, depois você vê na ficha técnica. Ninguém queria o solo. O produtor virou para ele assim, não, que solo, meu irmão? Música brasileira, porra, disco brasileiro não tem solo não, cara. Tá maluco? Que solo? Ele, porra, deixa eu gravar, cara, pelo menos ouve. Aí dizem que ele foi para o estúdio, levou a guitarra, plugou no amplificador. O cara, então, beleza, soltou a faixa guia, né, a fita guia,
ele encaixar o solo, ele tocou, o cara, bom, pode ir para casa. E ele queria fazer outra. Não, posso fazer melhor. Cara, não. Tá pronto, cara, não vai mexer em nada. Não, mas eu quero dar um tapa aqui no overdrive, quero dar uma arrumada. Não, tá perfeito, vai para casa. E vai entrar no disco, sim, pode ficar tranquilo, porque o solo é do caralho. E realmente, é um solo que... Cara, é aquela coisa da escola, eu chamo de escola George Harrison, David Gilmour de solo. É aquele solo que você canta junto. Canta. É um solo melódico, é uma melodia dentro da música, é uma música dentro da música. É uma música, você pode fazer uma música com aquela melodia. Entendeu? É foda, é perfeito. Esse disco, apesar... ele deu ele fez a Rita Lee ganhar uma projeção, mas não foi um estouro, né? Agora, porque esse disco é muito nicho de mercado. Mas esse disco tem uma questão aí. A Rita Lee sai da Philips e vai para Som Livre. Esse disco é Som Livre. Então a Som Livre já decide, não, vamos lançar a Rita Lee como artista pop, num público mais acessível. Na época já havia... Era restrito, mas havia um público jovem. Né? E a Rita Lee, esse público jovem se identifica com a Rita Lee. Entendeu? Então, esse disco vende dentro dos padrões do que poderia vender o disco de rock na época, ele vende bastante. E daí ela caminha para o disco seguinte, que é engraçado, que essa receita não funciona muito bem no disco seguinte. Porque o que acontece? Primeiro, o Tutti Frutti vai acontecer com o Tutti Frutti, que acontece com quase todas as bandas de rock daquela época. Eles ficam meio sem saber se eles vão ser progressivos ou se eles vão ser dançantes, porque a disco começava a aparecer ali. Já tinha os bailezões da periferia, de música. Esse disco tem músicas que você começa a dançar, mas de repente os caras dão uma quebrada. Como é que eu vou dançar? Cara, é um disco, eu vou te dizer um negócio. Tem algumas músicas, se você tirar a voz da Rita Lee e imaginar o Mick Jagger cantando, passa por um disco dos Stones. Mas o que aconteceu nesse disco, que a vida da Rita Lee deu um revertério lá, porque, enfim, a história é longa. Ela foi presa por porte de drogas. No livro dela, ela fala que ela foi testemunha ela foi fazer um depoimento contra um policial que matou um fã num show dos Mutantes. E a mãe pediu para ela depor, ela depôs contra o policial, 3 dias depois entraram na casa dela e prendeu. E, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa. A Rita Lee tinha uma empresária que ela era assim, era empresária naquele estilo assim. Ela colocava a Rita Lee no pedestal. A Rita Lee não podia relacionar com outros músicos, a Rita Lee não podia foto, até entrevista dava por escrito. Ela tinha medo da Rita Lee. Entendeu? Não deixa a Rita Lee abrir a boca, não sei o quê. E a Rita Lee rompe com ela. Nisso ela rompe com ela, conhece o Roberto Carvalho, eles começam a ter um cara, tem um filho. A gente tem que incluir nessa história uma pessoa importante na carreira da Rita Lee, que é a Lucinha. A Lucinha Tambu. A Lucinha Tambu. Ela tem presença nessa época na vida da Rita Lee. Não, ela, inclusive, no início, ela faz uma dupla, as Cilibrinas do Ego. As Cilibrinas do Ego, exatamente. A Lucinha Tambu. Mas o que acontece daí nessa época tem umas coisas curiosas. Ela começa a se dizer... Ela está na prisão, o disco é mixado sem ela estar presente. O disco realmente, você escuta esse disco, você acha que a Rita Lee
é a vocalista de uma banda chamada Tutti Frutti. Você não, a voz está... Não é a voz acima dos instrumentos, é um disco assim, que a banda soa talvez mais do que a Rita Lee. E assim, é um disco que eu acho assim, crítica. Eu acho que as músicas não são tão boas. Entendeu? É uma interessante. Falei, tem uma música muito bonita que é Coisas da Vida, que é muito legal. Legal, é legal. Legal, mas é um disco confuso. E acontece na prisão um negócio engraçado. Quando ela está presa, a Elis Regina aparece na prisão e elas eram meio que inimigas. Não era inimiga, existia assim. A MPB desprezava a Rita Lee porque ela cantava rock. Ela era desprezada. E a Elis Regina vai, a Rita Lee estava grávida, a Elis Regina vai na porta da delegacia e a televisão vê e ela aparece lá e fala: é um absurdo que uma artista esteja grávida, presa, apenas por porta de maconha, não sei o que, não sei o que lá. Até porque a gente tem que pensar na Elis, como a Elis também progrediu musicalmente. Né? A Elis era uma cantora de música regional quando apareceu no Rio Grande do Sul. Ela, aos poucos, foi se modernizando o repertório, porque o repertório dela era dos anos 40, 50 da rádio. Entendeu? Mas ela começa a mudar completamente. E aí é uma amostra de como ela estava antenada no que estava rolando. Cara, a Elis Regina descobriu o Belchior, a Elis Regina gravou o Fagner, a Elis Regina gravou Aldir Blanc, João Bosco. A Elis lançou muita gente. A Elis ajudou muito, Milton. A Elis ajudou muito. A Elis lançou o Tim Maia. Depois a gente vai voltar a Elis lá na frente, que tem outra história. Mas aí acontece uma coisa engraçada com a Rita Lee, que é uma característica que ela tem. A Rita Lee lançava compacto. Na época tinha compacto duplo. Que eram 4 músicas, 2 num lado, 2 no outro. E ela lança um compacto nessa época que não está relacionado a disco nenhum, porque esse disco é um fracasso de venda. Ela lança, que é talvez uma das últimas parcerias com o Paulo Coelho, que é Arrombou a Festa. Arrombou a Festa. Que é assim, falando mal de todo mundo. Dela, inclusive. A gente falou, há uns 2 programas atrás, quando a gente falou do Raul, a gente tocou nesse assunto, né? De como eles... O Paulo Coelho... O Raul e o Paulo Coelho já desprezavam 90% da música brasileira. Achavam tudo uma porcaria. O Raul, então, era um roqueiro empedernido, né, cara? O ídolo do Raul era o Elvis e o outro ídolo era o Bob Dylan. Assim, música em português era uma concessão que ele fazia porque eu morava no Brasil. Né? Mas essa esculhambação deles com a MPB no Arrombou a Festa é muito bem humorada, né? Cara, é um pouco, assim, se a gente traçar um paralelo, é um pouco a reação que os punks tiveram com o establishment da música pop nos Estados Unidos. Agora, ninguém gostou, né? Não, porque ela pegava pesado com todo mundo. Ela falava do Chico Buarque: me afasta de mim esse cara, se me traz meu xandão. Falava que o Mato Grosso parecia um galo de macumba, era um negócio, não tinha uma história dessa. Não, escolheu todo mundo. Mas muita gente achou engraçado, porque a música... Exatamente. Quem tinha o espírito esportivo e sabia que ela estava... Porque ela também se sacaneava na música. A Rita Lee, ela também se detonava na música. Então, assim, as pessoas tinham que ter levado mais na brincadeira. Era uma coisa bem humorada. Negando a realeza da música brasileira. Né? Daí acontece um negócio engraçado. Ela grava o Babilônia, ainda com o Tutti Frutti, e aconteceu uma coisa que no caso dela deu certo, em geral dá errado. No final da gravação do disco, a banda acaba. Tipo assim, acabou a gravação do disco, o show já foi com outra banda, porque o nego já estava, sabe, tipo... Agora... O Babilônia tem tudo o que Tazes e Bandeiras não tinha. É um disco de rock and roll, é um disco de Rolling Stones. É um rock direto, exatamente. Mais uma vez a pegada dos Rolling Stones. Que tem bons riffs, uma música direta, nada de muita enrolação. Tem Jardins da Babilônia, tem Miss Brasil 2000, tem Disco Voador, que é uma música muito bonita. E nesse meio tempo,
tem um disco muito louco da Rita Lee, muito fora da... que é o disco com o Gil, né, cara? Mas isso exatamente aconteceu porque ela rompeu com a empresária. Ela não permitia isso. Então, quando o Gil faz uma música nos Doces Bárbaros, que ele dizia isso, Rita Lee, quando a governanta der o bote, eu quero superstar com você. A governanta era empresária, quer dizer, quando a empresária sumir, eu quero estar com você, superstar com você. Daí ele saca, porra, vamos fazer uma turnê juntos. E é muito legal. Assim. Esse disco... Um canta a música do outro. A qualidade do som é uma merda. É impressionante como é mal gravado esse disco. Mas como documento, e para você sentir a energia dos dois juntos, é do cacete. E esse disco teve um show no Maracanãzinho que caiu o palco, né? Foi uma merda. O palco, no meio do show, o palco caiu, eles tiveram que parar o show no meio, ter porradaria na plateia, polícia, tudo. Pô, deu uma merda pro dia. Não eram fáceis a época, né? Era um showbiz, assim, de certa forma. Fazer show no Maracanãzinho já era, porra, atentado à acústica. Era um negócio assim, porra. Mas a gente voltando a ela, você vê como é que é o crescendo, né? Ela sai do Jardim da Babilônia com pelo menos 3 músicas que tocaram também adoidado. É um disco muito bom. É um disco muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Você tem Jardins da Babilônia, você tem... Tem Agora é Moda, cara. Essa música Agora é Moda que é boa pra cacete. É barato. É brincando com a discoteca, daquela coisa. E assim, Agora é Moda se ela gravasse hoje. Se alguém gravasse hoje, ia ser atual. Cara, a Alô, Alô, Marciano não é dela? Ela não fez... Não, exatamente. Daí ela... Exatamente, aí que acontece. Ela... porque a empresária não deixava ela mandar música para os outros. Daí, nessa época, ela manda música para 2 artistas que dá uma é Frenéticas, Perigosa. É dela do Nelson Mota. Exatamente, é boa pra Essa cacete. música é engraçada, que ela passou na censura, porque a letra está ao contrário. Na censura está assim, dentro de mim sei que eu sou bonita e gostosa. E ela canta a letra, sei que eu sou bonita e gostosa, e no final, eu vou fazer você ficar louco, muito louco, dentro de mim. Isso só passou quando isso passou na gravação, a censura, caralho, já tinha lançado. E foi uma música assim, foi o início dessa liberação da sexualidade, da sensualidade. Cara, todo mundo cantava. O música do hedonismo louco, entendeu? Do final dos anos 70, que a galera queria... Porra, eu tava cansado de ficar brigando com militar, meu irmão, com ditador, e foi curtir a vida também um pouco. E outra que ela manda pro Ney Matogrosso, Bandido Coração também, que é uma música... Que também é excelente. Cara, é impressionante. Cara, agora a gente pensando nisso, né? A gente não tinha feito essa ligação. Porra, Alô, Alô, Marciano é boa. Não, e Alô, Alô, Marciano é uma doideira. Alô, Alô, Marciano, original, era um sambalanço bem beijó. Começa a fazer. O arranjo de Alô, Alô, Marciano é maravilhoso. A versão da Elis. É maravilhoso. E a Elis é monstruosa, né, cara? Diz que a Elis gravou de primeira aquilo. Aquele. Não. Não, e aquela coisa. Cara, e assim. Eu vou falar uma coisa, isso é exagero, mas é uma coisa. Down the High Society é um refrão que qualquer banda de rock no mundo queria ter.
É verdade. Entendeu? Imagina os Ramones cantando Down, 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 Down. Mick Jagger queria cantar isso. Qualquer um, Pete Townshend, ia achar genial. Qualquer um ia achar genial. Genial. E a associação do Alô, Alô Marciano, a High Society, porque daí já tem o Louis Armstrong, entendeu? Porra, cara. Tanto que a Elis... High Society, High Society. Ela vai na onda do Louis Armstrong, verdade. A Rita Lee não regrava. Ela não regrava. Não regrava. Alô, Alô Marciano. Porque assim, ela vai... Não tá... A música é a Elis. A Elis incorporou ali a Rita Lee e foi uma coisa além. E ela abre espaço para o disco seguinte, que é o Rita Lee somente, que daí começa a parceria realmente com ela, com o Roberto de Carvalho. Que é um pré-lança perfume, porque também tem uma porrada de música famosa, cara. Não, esse disco, ele começa assim com uma coisa... Porque o que acontece? A gente falou lá atrás. O rock, havia uma recusa do público ao rock brasileiro, principalmente por causa de gravação. Isso começou a ter por causa da discoteca também. A discoteca brasileira não veio. Ela começa o disco com Chega Mais, que é uma música para pista, muito bem gravada, muito bem arranjada. Sabe? Porra. E aí a gente volta àquela história, né? Isso foi tema de novela. Foi. A Rita Lee conseguia isso. Ela fazia tema de novela. Tema de novela e funcionava nas novelas e funcionava para ela. Baila Comigo, foi tema de novela. Mas é ação livre, cara. É ação livre. Livre, tudo batendo uma... Quer dizer, você fazia um combo, né? Fazia a música para a novela, com o nome da novela, e a música era boa pra cacete, estourava, a música vendia a novela vendia a música. E teve uma música nesse disco que é Mania de Você, que virou... É precursor ela é precursora do disco do Lança Perfume. Ela que deu a coisa. E Mania de Você também virou uma coqueluche no país, virou uma febre no país, por causa de uma propaganda de calça jeans. Calça debaixo d'água. Embaixo d'água, um casal transando embaixo d'água. Piscina, começava a se pegar embaixo da piscina, e aí tirava a calça jeans, e ficava a calça jeans, você via depois a calça jeans boiando. Não, muita gente, essa música estimulou muita gente a transar, porque ela era é legal. Até por telepatia é legal. É do cacete. E esse disco também tem a segunda versão do Arrombou a Festa. Arrombou a Festa número 2. Tem Doce Vampiro. Hã? E Doce Vampiro. Doce Vampiro, pô. Doce Vampiro é o Pink Floyd, né, cara? Mas aí o legal é o seguinte, esse disco, ele fez um certo sucesso, mas ele parece que ficou hibernando até sair o Lança Perfume. Quando saiu o Lança Perfume, essas músicas voltaram a tocar na rádio de um jeito que não tocaram quando foi lançado. Aí tem Papai Me Empresta o Carro também. Papai Me Empresta o Carro. Esse disco, se você fizesse um álbum duplo com Lança Perfume e esse disco, faria o disco perfeitamente. Era um descasso. Essa fase ela estava matadora, cara. Foi o que eu tô te falando. É uma fase de transição, que ela está saindo da simplesmente roqueira para ser o pop, artista pop. É bem o Robertson dela. É bem o Robertson. Você conseguiu matar os Beatles, finalmente. Porra, vai fazer o quê? Mas tem a ver, é o disco de transição. O Robertson é isso, ele não é mais os Beatles do e não é os Beatles da psicodelia. São os Beatles no meio do caminho, bom pra caralho. E aí foi assim, foi a época da consolidação da Rádio FM. Então, daí começou, entendeu? Esse disco, invadiu as rádios FM, tocou muito. Mania de Você tocou muito, Doce Vampiro. Mas aí tem a manha da produção, cara. Um produtor é foda por isso. O cara falou assim, cara, FM é outro padrão de som, eu tenho que ver o que os americanos estão fazendo para tocar na FM. Porque tinha essa coisa.
Se a qualidade fosse muito diferente, a pessoa mudava. Ela trabalha isso. Você sente que ela consegue um nível de qualidade crescente de som, de arranjo e de concepção que você fala, pô, isso aqui não deixa nada a dever ao som lá de fora. E é uniforme, é muito uniforme. Você pega as faixas, você vê que são as faixas de um mesmo balaio, entendeu? É o mesmo produtor que pensou em tudo, em todas as faixas. Você não tem nenhuma faixa que destoe musicalmente, que destoe de arranjo de uma para outra. Agora, aí tem também muito o dedo do Roberto Carvalho, que assim, o Roberto Carvalho tem um negócio. O cara é um excelente guitarrista e um excelente pianista. O cara tem conhecimento de... Essa coisa, a própria Rita Lee fala isso. Pô, fazia rockzinho de 4, 5 acordes. Chega o Roberto Carvalho e faz harmonias sofisticadas, mas pop. São harmonias sofisticadas pop. Né? Isso é uma... Eu tenho certeza que tanto o Lincoln Olivetti quanto o Roberto de Carvalho devem ter ouvido muito Steely Dan, que é exatamente sim. É pop, porra, toca na rádio, entendeu? É Do It Again, Só que tinha a personalidade da Rita Lee que quebrava esse gelo, essa coisa. Pop, mas não é descartável, é uma música que daqui a 10 anos você vai ouvir e vai dizer assim, pô, isso está atual ainda, isso é bem feito até hoje, isso soa bem até hoje, é uma coisa meio atemporal. Entendeu? São baitas músicos, sabem tocar, que fazem harmonias diferentes, entendeu? Se você pegasse o Mania de Você, cara, aquele tecladinho ali que veio do Rider to the Storm, do The Doors, entendeu? Não, a base lembra In the Beginning, do Emerson Lake and Palmer, que é um negócio meio latino. Eles pegaram um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vão montando. E isso é o pop, isso é a linguagem pop. Eles souberam fazer isso. Souberam fazer isso, como ninguém tinha feito antes no Brasil. Como ninguém tinha feito antes. A gente vai dar um pulo. Fizeram depois, hein? A gente vai dar um pulo agora, falar o que houve depois do Lança Perfume. Porque a Rita Lee, daí dá aquela levantada, ela vira uma artista nacional, unanimidade. Não, ela vai parar, para imaginar assim, o nível de popularidade dela. Quando o João Gilberto volta para o Brasil, a primeira coisa que ele faz quando chega... Não, a gente vai... É aí. Não, é isso. Primeira coisa que ele faz, a Globo faz, laça ele e fala assim, vou fazer um especial para a gente aqui. Com orquestra, com arranjo, você tudo passa pelo teu aval. Ele falou, então tá bom, mas então eu quero uma... Ele adorava fazer... O João Gilberto adorava... Convidado surpresa. Vocal, e gostava de fazer dueto pra cacete com mulher. Ele fez com a Astrid, ele fez com a Miúcha, e como ele estava separado das duas, ele catou a Rita Lee. E a Rita Lee tomou um susto, porque ela falou assim, porra, cara, eu sou esculachado, eu sou do rock and roll, cara. Você toca de terno e gravata, você toca bossa nova. É o maior cantor brasileiro. Ele, porra, a tua voz é de bossa nova, cara. Ela conta que ele liga e ela acha que é trote, né? Porque aqui é o João Gilberto. Que João Gilberto cacete. Daí ele pega o violão e começa a cantar. Meu bem, você me dá... Daí ela fica... Ela já bateu palma, você fudeu, daí ela fica assim, daí ela tem um negócio que vira pro... E o João Gilberto era o ídolo do Roberto Carvalho. Daí ela vira assim e fala, o João Gilberto está me chamando para uma participação no especial dele. O Roberto Carvalho fica assim... Porque é uma coisa... E chega no dia da gravação, isso é engraçado, o João Gilberto não tinha ensaio no dia da gravação, era Juju e Balangandãs na Batida de Barro. Juju e Balangandãs. E depois chega no dia da gravação, o João Gilberto cisma com a orquestra, óbvio, né? Ele cisma com o violino da orquestra e larga o ensaio no meio. E a Rita Lee fica assim, mas como vai ser violão e orquestra? No ensaio. Não tem ensaio, não. Chega lá, o diretor, acho que era o Daniel Filho, não tem ensaio, não. Vocês se viram. Daí diz que ela fica em pânico no camarim, até a hora que entra o João Gilberto e fala assim, eu tenho certeza que você vai brilhar.
Cara, é muito louco, porque é óbvio que ela estudou separado, mas eles não ensaiaram junto. Então, assim, você vê um negócio ter aquela troca real ali, né? Aquela Engraçado coisa... como o João Gilberto, né? Assim, a gente imagina ele, o cara. E é aquela coisa do gênio inatingível, que não circulava, que vivia num mundo à parte, que era, sabe, o cara do top da música brasileira, sofisticadíssimo. Mas era um maluco que bateu na porta lá dos Novos Baianos. Dos Novos Baianos, é a mesma coisa, a Rita Lee, quer dizer, ele pescava, assim, ele estava ali ouvindo. Ele chegou a bater na porta dos Novos Baianos, o som de vocês não é esse negócio de Jimi Hendrix também só, não. Cara, ele gravou Lobão. Ele gravou Lobão. Você quer figura mais desafinada que o Lobão? E ele gravou Lobão, entendeu? Não, e o Lobão não perdoa ele porque mudou a letra. O Lobão é um babaca, né? Como é que não, mas o do Lobão, o que ele fala é verdade. Que ele fala assim, ele escuta, me chama, ele fala, tem emoção, eu não sei qual é a história que tem nessa música, mas você canta essa música com muita emoção, essa música é verdadeira. E é uma música do cara, tipo assim, que faz parte da vida dele, é uma coisa. Faz parte da vida dele. Então ele sentiu, o João Gilberto tinha essa sacação de pegar ali, como ele fez com o Menino do Rio. Ele sacou ali, porra, Menino do Rio. Representa uma fase do Caetano na praia, e é aquilo. Daí, ela, depois desse sucesso estrondoso do Lança Perfume, ela vai para os Estados Unidos e grava um disco lá fora, só com os músicos top de linha. O disco tem um diferencial aqui no Brasil que as pessoas estranharam muito, que eu acho que é o primeiro disco que a bateria eletrônica ela está na lata, ela é muito alta. E foi um disco assim extremamente picotado. Eu acho que ela entrou com umas 20 músicas no estúdio e a censura proibiu quase tudo. Entendeu? Então é um disco assim. E ela saca, essa era a época do Patins, né? Que era a febre do Patins, né? E o Patins já havia uma coisa, as músicas eram grandes, daí ela saca isso, não, tudo bem. As músicas são grandes, são músicas de 7 minutos, são poucas músicas. Ela fala, já que a censura cortou, coisa, vai ter Saúde, que é, porra... Também tocou a beça e é um clássico dela. Tem Atlântida. Atlântida. Banho de Espuma, que é engraçado, porque Banho de Espuma foi proibida pela censura. Não podia... O nome era... Olha a loucura. O nome era Afrodite. Daí a censura proibiu. Não pode ter a música com o nome de Afrodite. Ela falou, beleza, então vai ser Banho de Espuma. Banho de Espuma pode. Pô, é muito mais escancarado que tal. Uma bandeira... Cara, o Banho de Espuma é uma Lança-Perfume 2, cara, se parar pra pensar. Entendeu? E o Banho de Espuma as crianças tomar banho de piscina cantando, banho de espuma, cara, todo mundo vira. E Banho de Espuma tem uma coisa engraçada. Se você pegar, que é uma coisa que ela começou a trabalhar, Banho de Espuma é uma marchinha, é um frevo. Porra, e isso estourou no carnaval, cara. Carnaval, porra. Porra, mas virou o negócio. Pois é. Mas o que é triste é o seguinte, ela teve esse auge, né, nos anos 80, no começo dos anos 80, e o que deveria ser a coroação dela, entendeu? Com o Rock in Rio, foi um show, cara, triste. Mas ela tá com problemas de voz ali, o negócio. Agora, ela lança depois um disco que chama Rita Lee e Roberto Carvalho, que, curiosamente, já é um disco que não tocou tantas músicas famosas, mas é um disco... Foi o que vendeu mais. Ele vendeu mais do que Lança Perfume. Esse disco vendeu, que é eles numa piscina de plástico, citando lá o La Navevado. Deixa eu botar a capa aqui, não se preocupe. Deixa eu botar a capa aqui, não se preocupe. Esse disco começa com Flagra, que é, para mim, uma... Flagra é uma... Como eles fizeram com o Arafobili, Flagra é uma citação do Starting Over, né, cara? Do John Lennon, que na época era tipo Out of Life, no escurinho do cinema. Pô, é o mesmo clima. Né? É o mesmo clima, não da letra, né? A letra é brejeira. Não, a letra não, mas assim, aquele que... Porque ela começou a sacar isso. Pô, o que tá tocando na rádio
Que aí é coisa do produtor, vamos fazer uma coisa que remete a alguma coisa que tocou na rádio, que não sei o quê. Todo mundo estava fazendo na época. O próprio John Lennon fez isso. O próprio John Lennon fez isso. E esse disco também vai ter esse problema de músicas censuradas. Ela vai ter 3 músicas censuradas, mas ela consegue liberar. Uma é uma parceria com o Ezequiel Neves e o Limar Cruz, que é Roberto Carvalho, é Vote em Mim. Que é boba, assim, mas estava falando de política, meio assim. Teve Barriga da Mamãe, que é uma música que foi proibida porque o refrão é sinistro, porque eu quero voltar invisível para dentro da barriga da mamãe. Assim, que parece ingênuo, mas é. E ela fala mal do Brasil, que fala, futebol está virando chanchada. E Rosa Choque. E Cor de Rosa Choque. Essa virou tema, mais uma vez, de Coisa da Som Livre. Né, do programa da Mariana Gabriela, né? Que foi também um especial, eu não lembro, não sei se Mulher 80. As mulheres, esse especial é super legal, cara. Deve dar para resgatar alguma coisa no YouTube. Porque você pegou todas as cantoras que estavam bombando no Brasil. Você tem a Simone, você tem a Elis. A Elis não queria. É engraçado, a Elis não queria essa parada. Ela fala assim, Rita, eu não vou não, é muito careta, sapata demais, eu não tô afim de ir, não. Daí a Rita fala, eu só vou se você for. Daí vão as duas. Aí elas viraram amigas, né? Elas viraram amigas. Inclusive, a Elis imita o vestido da capa do disco do Lança Perfume. Do Lança Perfume. Ela faz um show com o mesmo estilo de vestido. Não sei. Elas fizeram uma coisa. Agora, essa música do Coisa Roda Choque, ela foi tema do programa que tinha Mulher alguma coisa, passar de manhã. TV Mulher. TV Mulher, né? Não, TV Mulher, né? A prefeita Marta Suplicy, de Sexóloga, a Gabriela, Clodovil. E a música foi proibida porque ela fala da segunda parte, mulher é bicho estranho, todo bem sangra. E assim, daí ela lança mais um disco depois, que é o... não, nesse disco mesmo. Esse disco acontece uma coisa legal. 2 coisas legais. Ela faz as pazes, que ela retribui uma coisa, quer dizer, faz as pazes com o César Camargo Mariano, que ela faz Só de Você. Que é uma música... É uma música antiga, né? É um foxtrot, né? E ela pede o arranjo para o César Camargo Mariano. E César Camargo Mariano faz um arranjo que não havia antes em música da Rita Lee, um arranjo desse. Que é um arranjo jazzístico, né? Aquela coisa... É uma dessa, assim. É uma dessa. Mas eu acho que já perde um pouco... Eu acho que ela já perdeu a sonoridade. Perde um pouco a vitalidade, né? Mas tem outra música nesse disco que a Brasil conhece, que ela devolve o convite ao João Gilberto. Ao João Gilberto. É do cacete essa música. Ela fala assim, o João não vai aceitar. Ele fala, João, estamos mandando uma música. Ele, eu vou ouvir. 4 dias depois, o João disse, pode marcar o estúdio que eu vou gravar. E ele grava Brasil Conhece. O João estava numa fase legal. Quando ele voltou para o Brasil, ele gravou aquele disco maravilhoso com a Bethânia, o Caetano e o Gil. Maravilhoso, entendeu? Ele estava numa fase mais sociável. Assim. Eu acho que ele estava com saudade do Brasil e aí começou a procurar todo mundo. E essa faixa, realmente, ela não entra na discografia do João Gilberto, mas é muito legal. Porque ele tem muita manha de cantar com mulher, né? Essa coisa do dueto vocal para ele tem várias maravilhas. Eu acho que esse disco, ele marca, assim... Eu acho que é o fim dessa trajetória da Rita Lee, porque depois ela entra numa crise com o som dos anos 80, ela não consegue se encaixar no cenário do Rock Brasil, não consegue. E é impressionante que, por exemplo, eu consigo imaginar a Rita Lee fazendo um dueto com os Titãs, por exemplo. Tinha tudo a ver.
Mas isso assim, até acho que havia uma coisa do rock anterior ficar como uma coisa passada. Então a Rita Lee ficou como uma coisa passada. Ela consegue fazer um disco lá na frente que já é um pouquinho melhor, que tem o Vírus do Amor, Não Te Tiro, Não Estou com Leucemia. Mas é um disco muito... Ela entrou numa coisa muito plástica, muito produzida, muito teclado. Eu acho que um dos pontos fortes dessa fase posterior ao estouro dela é aquele disco que ela faz ao vivo, só voz e violão, aquele bossa roll. Não é o acústico. Não, bossa roll. Oi? Bossa roll. Esse disco é bem legal, entendeu? E eu acho que é uma recuperação. É uma recuperação, ela sair daqueles teclados, daquela produção toda e fazer uma coisa ali... Fazer uma coisa mais despojada. Despojada. Agora, ela tem o grande finale do coisa, que foi uma situação engraçada, né? O último show que ela tinha para fazer, ela declara que não vai fazer mais show, e tinha um último show marcado em Aracaju, e a polícia resolve dar uma geral na plateia toda, cavalaria, cavalo dentro do ginásio, um negócio assim absurdo. E ela peita. Por que vocês estão prendendo? Por que vocês estão batendo? Por que vocês estão fazendo isso? Se vocês são machos que prender alguém, vem e me prende. E diz isso na cara do cara. E prenderam, e ela canta a última música, o Raneu. Roqueiro brasileiro sempre tem cada... E sai algemada do palco. Parece que ela escreveu um roteiro. Exatamente. Mesmo que ela pensasse em fazer algum outro show depois disso, ela fala assim, não vou nem arriscar, porque ninguém termina tão bem uma carreira como eu. Sim, ela falou nem que ela pensasse nesse final. Ainda agradece aos caras. Porra, cara, ela morreu numa grana, tem processo, morreu numa grana, coisa, mas, porra. Mas valeu a pena, cara. Cara, ela é demais. Eu acho a Rita Lee. Cara, e assim, fazendo o programa que eu estava estudando, vendo o seguinte, cara, a gente realmente tem essa noção da década de 80, numa série de discos medíocres, até ruins. Mas, cara, se você pega até esses que a gente falou, é muita coisa boa, cara. Muito artista ali com metade disso já entendeu? Na verdade, assim, mais uma vez a gente sempre fala, cara, assim, você pode contar nos dedos de uma mão os grandes artistas, os grandes músicos que você só tem disco bom, entendeu? Tem uma fieira de discos maravilhosos. Quando acontece isso, são períodos pequenos, entendeu? Tipo Led Zeppelin, que durou 10 anos. Agora, você vai pegar uma carreira de 20, 30 anos, você vai ter altos e baixos, cara. Por mais genial que você seja. E entendeu? Assim, essa parceria dela e do Roberto Carvalho foi uma coisa muito legal, porque poucos artistas têm essa coisa tão expostas assim, e como ele acrescentou a música delas. Tem uma música que eu não falei aqui, que é do Saúde, que é maravilhosa, que é Mutante. Porra, Mutante é uma música harmonicamente, melodicamente, ela é uma música, vamos dizer assim, complexa e soa, você assovia. Você assovia, né? É aquela coisa da harmonia, né? O Tim Maia brincava, porra, eu faço música com um acorde só. Aí você, assim, o Tom Jobim sobra acorde, faz com 40 acordes, basta um para mim, podia me emprestar alguns. Mas ao mesmo tempo, se você pegar a bossa nova, que harmonicamente é muito sofisticada, a melodia você assovia. Eu acho que o Roberto Carvalho faz o Roberto Carvalho faz essa ponte bossa nova pop via Rita Lee. Entendeu? É muito legal. Isso é muito legal. Tem cara, se você pega essa fase de ouro que a gente está falando, representada pelo Nosso Perfume, cara, você tem a Rita Lee roqueira, você tem a Rita Lee carnavalesca, você tem a Rita Lee romântica e sensual, você tem a Rita Lee debochada, você tem a Rita Lee humorista, você tem a Rita Lee, sabe, sapeca, criança. Tem Maria Mole. Maria Mole, exatamente, cara. Você tem tudo, cara. Ela realmente
E aí você vê realmente o tamanho dela como artista, cara. Que baita musicista, que baita cantora, que baita compositora. Porra, salve Rita Lee. Acho que a gente fica por aqui, né? É isso. Espero que você tenha gostado. A gente teve que correr porque realmente é muita coisa, mas acho que é um programa muito legal. A gente está muito feliz de fazer isso. Lembre-se de curtir, divulgar. Vai estar o nosso playlist lá com essas músicas todas que a gente falou e mais algumas coisinhas. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta. Então tá, gente. Valeu. Até a próxima.